Say
Aleluia. Aleluia. Fale com Deus. Imagine que Jesus estava à sua frente agora mesmo. O que é que cada um de nós podia dizer a Jesus? O que é que nós podemos dizer hoje a Jesus? Será que há alguma coisa que podemos agradecer a Jesus? Será que há algumas palavras de amor e de gratidão que podemos ter para Jesus? Agora baixinho, somente com Deus. Fale com Ele. Fale com Ele. Diga-lhe aquilo que sente no seu coração. Fale com Jesus. Fale somente com Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Querido Espírito Santo, és muito bem-vindo, Senhor. Tu és Senhor neste lugar. E eu te peço nesta manhã que venhas revelar a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Senhor. Edifica-nos, Senhor, uma vez mais. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para Ti. Alguém aqui ora em línguas? Se ora, começa a orar agora baixinho. Começa a orar baixinho, na sua linguagem espiritual. Obrigado, Senhor. Enche este lugar com a tua presença. Derrama a tua unção, Senhor. Derrama mais e mais, Senhor.
No nome de Jesus te pedimos. Derrama, Senhor. Nós precisamos da tua unção, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Diga assim a Deus: é bom estar na tua presença, Senhor. É bom estar contigo. Glória a Deus. Quando puder sentar-se e abrir a sua Bíblia, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8. Quem pode dizer comigo que Deus é muito bom? Amém. Deuteronômio 1, 8. Glória a Jesus. É bom estar na casa do Pai, é ou não é? Glória a Jesus. É o melhor sítio para se estar num domingo de manhã. Alguns são capazes de pensar: oh pastor, na praia é que é bom. Se calhar por isso é que tantos não vieram. Bastou um bocadinho mais de calor. Mas ainda assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Amém? Deus é fiel e Deus é muito bom. Deuteronômio 1, 8. Já todos abriram? Os que não abriram têm aí já à sua frente. Deuteronômio 1, 8, e vamos ler o que a palavra de Deus diz. Leia comigo, por favor. Diz assim: eis aqui esta terra. Diga de novo: eis aqui esta terra. Eu a dei diante de vós. Queridos irmãos, já vamos continuar. Deus conduziu o seu povo até à terra prometida. E quando chegaram à terra prometida, Deus disse: aqui está aquilo que eu vos tenho prometido. Eis aqui a terra que eu vos prometi. Mas olha o que Deus diz a seguir: entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. Entrai e tomai posse desta terra que eu preparei para vós. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que tudo no Velho Testamento é uma sombra das coisas que haviam de acontecer. É ou não é? Tudo no Velho Testamento é uma sombra. E eu pergunto assim: então o que significava esta terra prometida? Eis aqui a terra prometida. Entrai. O que é que significava esta terra prometida?
Se isto era a sombra, o que é que representava esta terra para nós hoje? Porque nós hoje estamos a viver a realidade. Naquele tempo, eles estavam a viver, sem saber, estavam a viver apenas na sombra daquilo que havia de ser a realidade. A terra prometida, meus queridos irmãos, não é outra coisa senão uma nova vida com Deus. Uma nova vida com Cristo, que Deus tinha preparado para cada um de nós. Um dia, pela graça de Deus, nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas. Demos-lhe o nosso coração e recebemos a vida eterna. Essa nova vida para ser vivida com Cristo e para Cristo. Esta é a terra prometida. Este é o tempo prometido por Deus. Esta é a nova vida que Deus tem para cada um de nós. Acontece, porém, que muitos pensaram que era uma coisa muito fácil, que Deus entregava assim num muito bem embrulhado, com um laçarote, e que nós não tínhamos nada para fazer. Mas já naquele tempo, quais foram as palavras de Deus? Entrai e possuí. Entrai e tomai posse. Diga comigo, é necessário tomarmos posse desta nova vida que Deus tem para nós. Para alguns de nós, já foi há algum tempo. Já passaram anos desde esse dia em que nós entregámos a vida a Jesus. Para alguns de nós já passou muito tempo. Mas eu quero lhe dizer, ainda vamos a tempo. Diga aí ao irmão que estiver mais próximo de si, olha, tudo está nas tuas mãos. E quem está a tomar nota lá atrás, isto é só para os técnicos. Este é o título desta mensagem. Tudo está nas tuas mãos. Diga de novo à pessoa que estiver mais próxima de si. Tudo está nas tuas mãos. Amém? Tudo. Olha que é mesmo tudo. Tudo está nas tuas mãos. Porque Deus tinha prometido há muito tempo esta terra prometida. Deus tinha prometido, Deus tinha tudo preparado. Ainda assim, nós sabemos, e não vamos hoje fazer grandes leituras, porque certamente, eu não vou dizer todos, mas 99,9% de todos nós conhecemos esta história. É uma história real. E sabemos que quando o povo lá chegou, afinal, não tinha lá o pessoal ajoelhado e à espera que eles chegassem e que entrassem, pois não? Tinha lá gente a viver. Tinha gente a dominar aquela terra que afinal estava destinada a pertencer ao povo de Deus. E era necessário possuir aquela terra. Era necessário entrar com convicção, com a certeza daquilo que Deus tinha prometido, sabendo que o que Deus tinha prometido ia cumprir. Aquela terra estava destinada, tinha sido desde o princípio destinada para o povo de Deus. Essa nova vida, cheia da bênção de Deus, ela foi destinada para si e para mim. Mas, e há sempre um mas, é preciso tomar posse dessa terra. Posso ouvir um amém?
É preciso tomar posse, é preciso fazer alguma coisa para podermos usufruir dessa terra da promessa. Glória a Jesus. Deus tem uma vida abençoada. Deus tem uma vida abundante, preparada para nós. Mas é preciso que nós tomemos aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que tomar posse dessa vida. Glória a Jesus. Diga, é minha. Deus entregou nas minhas mãos. Não importa quem está a dominar, não importa as dificuldades, não importa os obstáculos, quão grandes sejam os desafios, eu sei que aquilo que Deus tem para mim foi-me reservado e é meu. Amém? Essa vida de bênção pertence-nos, irmãos. Não é uma promessa vã, é algo bem real. Sabe que aquele povo andou muitos anos às voltas naquele deserto para poder chegar à terra prometida? Muitos deixaram de acreditar porque as dificuldades eram muitas, parecia que nunca mais lá chegavam, e quando vimos a saber, passado muitos anos, afinal, eles podiam ter feito aquilo em quanto tempo? Em dias. Em poucos dias. Mas demoraram 40 anos a chegar ali. Porquê? Porque não acreditaram. Porque preferiram resmungar e queixar-se e falar das coisas boas que ainda tinham lá atrás, que tinham deixado na velha vida. Foi isso que o povo fez. E por causa disso, não tomaram posse mais cedo daquilo que Deus tinha preparado para eles. Uma terra rica, que mana leite e mel. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu gosto muito das expressões que Deus usa e de como Deus compara uma terra deleitosa, uma terra rica, abençoada, e lhe chama uma terra que é abundante em quê? Em leite e mel. E eu acho alguma piada, isto é uma à parte que ninguém nos está a ouvir, mas acho alguma piada àquelas pessoas que passam o tempo a dizer que isto, o leite e o mel, isto faz muito mal à saúde. Eu não discuto sequer, não discuto absolutamente nada do que é que isso significa. Muitos argumentam, tal, somos os únicos animais que bebem o leite até à idade adulta, mas os animais não fazem isso. Eles só bebem o leite quando são bezerrinhos, quando são animais muito novinhos, porque é para isso que o leite serve. E eu apenas me lembro das palavras de Deus. E a Bíblia diz que Deus criou tudo o que existe, desde as plantas aos animais. E só depois de ter criado todas as plantas que existem e os animais, só depois é que criou o homem. E isto só para mim, não digo nada a ninguém, só para mim, eu penso assim, afinal eu não sou um animal. Porque se eu fosse um animal, eu tinha sido criado junto com os animais. Na altura em que Deus criou os animais nesta terra. Mas a Bíblia diz que Deus criou primeiro os animais e depois fez o homem. E não fez o homem à imagem dos animais, por muito parecidos que sejamos.
mas fez o homem à imagem de Deus. E isto são só os meus pensamentos. Eu penso assim, Deus de certeza que não é um animal. Alguém pensa que Deus é um animal? Mas eu penso assim, Deus é parecido comigo. E eu sou parecido com Deus. Porque Ele diz na sua palavra que depois de ter criado os animais me fez a mim. E não me fez de qualquer jeito. Tudo o que existe, à exceção do homem, foi criado com palavras. Tudo, sem exceção. É isso que está escrito. Mas quando chegou à vez do homem, Deus criou-o com as suas próprias mãos. Ele fez o homem com as suas próprias mãos. E depois de formar o homem e de o fazer semelhante a Deus, Ele soprou no homem o sopro da vida. E quando Deus se refere a esta terra prometida, terra de grande bênção, de bênçãos sem medida, é assim que Deus descreve. O que é que Deus fala acerca desta terra? Para que saibam que é uma terra de bênção. Ela é uma terra que mana leite e mel. Glória a Jesus. Uma terra boa. Uma terra onde não há maldição. Mas sabe uma coisa? Quando o povo lá chegou, estava ocupada. Estava ocupada por outros povos. Mas a terra não tinha sido destinada para esses povos. Eles tinham-se aproveitado, tinham tomado conta da terra. Mas a terra estava prometida para o povo de Deus. Eu quero dizer que a nossa vida, infelizmente, também já passou por muitas coisas más. Há aqui alguém que possa dizer que é verdade? Infelizmente é verdade. A nossa vida nem sempre foi uma vida de bênção. Tivemos momentos bem difíceis na nossa vida. Cada um à sua maneira, cada um em dimensões diferentes, em lugares diferentes, em tempos diferentes. Mas todos nós passamos por momentos difíceis. No entanto, desde o princípio, Deus tem destinado para nós uma vida de bênção. Uma nova vida. Não aquela que nós conhecíamos, mas uma nova vida para ser vivida com Cristo e para Cristo. Glória a Jesus. Deus nos destinou para a bênção. Posso ouvir um amém? Deus não nos destinou para a maldição, irmãos. Na maldição estávamos nós. Todos nós estávamos debaixo da maldição. E esta terra continua debaixo de maldição. Mas pode tornar-se na terra prometida. Porque aquela terra que Deus tinha destinado para o seu povo também parecia ser terra de maldição. Estava ocupada por inimigos. Mas desde sempre tinha sido destinada para ser terra de bênção para o povo de Deus. Tudo naquele tempo foi apenas a sombra. Uma sombra apenas daquilo que muito tempo mais tarde havia de acontecer. Nós hoje estamos a viver a realidade dessa nova vida. Nós particularmente que estamos aqui na casa de Deus neste dia, nós podemos ter essa certeza no nosso coração. Nós hoje estamos a viver esse tempo novo que Deus tem para nós. Mas infelizmente muitos de nós não estão a viver ainda nessa terra prometida.
E porquê? Muitos de nós pensaram que isto era dado assim de bandeja, numa bandeja de ouro, e tudo chegava às nossas mãos e era fácil. Estava tudo feito. Mas não. Aquilo que está feito e garantido para nós é o acesso a essa terra prometida. Cristo pagou o preço para abrir o caminho, para nos dar acesso a Deus, para nos dar acesso a essa nova vida, uma vida de bênção e não de maldição. Glória a Jesus. Mas há um preço ainda que cada um de nós tem a pagar. Alguns dizem assim, oh pastor, então, mas há aí um paradoxo, então não foi Cristo que já pagou o preço? Sim, pagou o preço necessário para nós termos o acesso livre ao reino de Deus. Mas será por acaso que na Bíblia está escrito em várias passagens que cada um de nós deve tomar a sua cruz? Toma a sua cruz e siga. Siga as pisadas de Jesus. Mas a Bíblia diz que cada um de nós tem que tomar a sua cruz. Então quer dizer que cada um de nós tem uma parte do preço para pagar, que é a sua parte. Posso ouvir um amém? Cristo pagou o preço para nós termos acesso a essa nova vida. Glória a Deus por isso. Mas Ele agora nos diz, olha, está nas tuas mãos. Agora tudo está nas tuas mãos. Já não há mais nenhum impedimento. Não há nada que Deus tenha destinado para ti que não esteja acessível. Só depende de ti, de mais ninguém. Mas tu tens que tomar posse. Tu tens que tomar posse. Diga aí ao irmão mais próximo de si. Tu queres mesmo essa nova vida? Ele respondeu que sim. Ela respondeu que sim. Então diga-lhe, então tens que tomar posse. Amém? Cada um de nós tem que tomar a sua cruz e tem que tomar posse. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Há uma nova vida que espera por nós. Alguns já usufruíram ou estão a usufruir um bocadinho dessa vida. Outros ainda não experimentaram. E, no entanto, alguns estão há anos à porta da terra prometida. Meus queridos irmãos, tudo está nas nossas mãos. Alô? Está-se a ouvir bem aí atrás? Percebe-se bem tudo o que eu digo? Temos muito tempo para estar aqui hoje. Ainda faltam pelo menos umas 3 horas, portanto, deixe lá que a comida pode esperar, depois aquece no micro-ondas, mete no forno, como quiser. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Eis aqui a vida que eu vos tenho prometido. Ela está diante de vós. Noutra passagem, Deus disse ao seu povo, eis que te dou a escolher a bênção e a maldição. Mas escolhe antes bênção. Eu te dou a escolher vida e morte, mas escolhe antes vida para que vivas. Eu te dou a escolher. Está nas tuas mãos. Eu tenho uma nova vida para ti. Crê nisso. Eu tenho uma nova vida para ti.
Não mais uma vida de sofrimento, uma vida de maldição, mas uma vida de bênção. É o que eu tenho guardado para ti. A minha vida abundante. E ela só depende de ti. Escolhe antes a vida para que vivas. Escolhe a bênção. A decisão é tua, porque tudo está nas tuas mãos. Isaías 1. Vamos lá, Isaías. Isaías 1, 19. Já lá está, Isaías 1, 19. Vem a caminho, vem a caminho. Estão-me a fazer sinal que vem a caminho. Mas vocês que têm telemóvel, que têm Bíblias, abram em Isaías 1,19, diz assim. Vamos ler juntos. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Noutras traduções diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Sabe quem prometeu isto? Deus. O mesmo Deus que decidiu pagar o preço por nós, enviando o seu Filho para morrer naquela cruz, por cada um de nós. Este mesmo Deus promete esta coisa tremenda. Ele diz, se tu quiseres e ouvires, comerás o melhor desta terra. Será que tu queres? Se tu queres mesmo, tens que me dar ouvidos. Glória a Jesus. Lá em Deuteronômio 28, o que é que diz? Que quando o povo de Deus dá ouvidos aos seus mandamentos, à sua palavra, para a pôr em prática, todas estas bênçãos, e depois vem ali um rol de bênçãos. Durante 14 versículos, Deus fala de todo tipo de bênçãos que está disponível para nós, para aqueles que creem, para aqueles que dão ouvidos atentamente à voz de Deus e decidem obedecer à sua palavra. E Deus diz que esses que decidem obedecer à sua palavra, as bênçãos virão atrás deles e os alcançarão. Alguém aí atrás é capaz de dizer glória a Deus? Você não precisa andar a correr, nem a procurar conhecer técnicas para ser abençoado e para viver na prosperidade e mais isto e mais aquilo outro. Deus diz as coisas de uma forma tão clara e é tudo tão simples. Deus diz assim, tu queres? É isso que tu queres? Então primeiro, dá ouvidos à minha palavra. Escuta com atenção a minha palavra, com um propósito. Não é escutar por escutar, mas com um propósito. Qual é o propósito? De obedecer à minha palavra. De viver pela minha palavra. Porque se tu o fizeres, tu não vais precisar andar a correr atrás das bênçãos. São as bênçãos que vão correr atrás de ti até te alcançar. Todas estas bênçãos, diz a palavra, todas estas bênçãos te alcançarão. Glória a Deus. Diga, as bênçãos de Deus vão acabar por me alcançar. Porque a palavra de Deus não volta para trás vazia. Aquilo que Ele falou vai acontecer.
vai acontecer. Fala aí consigo. Eu vou chamar pelo meu nome, vou só dar o exemplo. Jorge, todas essas bênçãos vão chegar a ti. Se tu continuares a perseverar firme na minha palavra. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. E vai cumprir. Porque a sua palavra não volta para Ele vazia, mas antes prospera em tudo aquilo para que foi enviada. E eu estou apenas a citar versículos da Bíblia, a palavra de Deus. E Ele diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ela permanecerá para sempre. A palavra de Deus não volta para Ele vazia. Ele falou, então vai acontecer. Vai acontecer. Vem a caminho. Eu gosto muito de agradecer a Deus e declarar isso mesmo. Aquilo que Deus prometeu, vem a caminho. Vem a caminho. Glória a Deus. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com aquilo que você fala. Mesmo quando está sozinho em frente ao espelho. Mesmo quando pensa que ninguém o está a ver. Cuidado com as suas palavras. Porque as suas palavras são sementes de vida para si. De vida ou de morte. Porque a Bíblia declara isso mesmo, que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Então, cuidado com as suas palavras. Gaste tempo diariamente para agradecer a Deus por todas as suas promessas, porque elas estão-se a cumprir. Agradeça a Deus, fale essas promessas para a sua vida. Escreva num papel, escreva lá no espelho da casa de banho, ou do roupeiro, onde quer que queira escrever, não importa. Mas escreva aquilo que você acredita que Deus tem para si. Aquilo que algum dia você já pediu a Deus. Porque tudo o que nós pedimos a Deus, Ele escutou com atenção. Ele escutou. E Ele respondeu. Mas Ele não responde na hora que nós queremos. Ele não faz as coisas no nosso tempo. Mas Ele promete fazer sempre no tempo dEle. A bênção de Deus virá. E a Bíblia fala da bênção como sendo a chuva dos céus. A chuva que vem dos céus. Ela virá no seu tempo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu cada vez amo mais a palavra de Deus. Deuteronômio 11. Estou quase a terminar. Deuteronômio 11. Versículo 26. Já abriram? Desta vez parece que já está aí no ecrã. Deuteronômio 11, 26. Vamos ler juntos com voz alta e sonante. Posso ouvir um amém? Diga, eu tenho voz alta e sonante. Glória a Jesus. Então diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção,
Continuo. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros caminhos, outros deuses que não conhecestes. Versículo 29. Leia comigo, agora a voz ainda mais alta e sonante. E será que, diga de novo, e será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra, que vais para possuí-la, então proclamarás. Numas traduções diz pronunciarás, noutras proclamarás. É igual, o sentido é o mesmo. Mas eu gosto mais da tradução proclamarás. Porque uma proclamação é algo com força. É algo com convicção. Diga assim, então proclamarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Diga comigo, Deus me ordenou que eu proclamasse a bênção sobre a terra que eu possuir. Amém? Foi isso que Deus fez com o povo naquele tempo. É isso que Deus faz connosco hoje. Porque Deus não mudou, sabia? Deus não mudou. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Deus não muda. E aquilo que Ele nos ordena é: tu queres mesmo esta nova vida que eu tenho para ti? Tu queres mesmo esta vida de bênção que eu tenho para ti? Então, quando decidires tomar posse desta vida, tu tens que proclamar a bênção. Tu tens que proclamar a bênção. Glória a Jesus. Irmãos, precisamos proclamar a bênção. Seja sincero comigo. Há quanto tempo você não proclama a bênção sobre a sua vida? Há quanto tempo você não proclama a bênção de Deus sobre os seus filhos? Há quanto tempo você não proclama a bênção de Deus sobre o seu negócio, sobre o seu emprego? Há quanto tempo? Claro que não é suposto responder-me, mas pensar nisso. Porque certamente muitos de nós já se esqueceram há quanto tempo não proclamam a bênção sobre a sua própria vida. E Deus diz na sua palavra que aqueles que tu abençoares, Deus mesmo os abençoará. Oh, glória a Deus. Aqueles que tu abençoares, Deus mesmo os abençoará. Que promessa tremenda, irmãos. Repare que Deus diz, aqueles que tu abençoares. Porquê? Porque aquilo que Deus declara é que nós seremos bênção nesta terra. Não só viveremos na bênção, nós seremos bênção para aqueles que nos rodeiam. E aqueles que nós abençoarmos, Deus mesmo cumprirá e abençoará essa vida. Sabe onde começa? Começa na sua própria casa. Se Deus promete que aqueles que nós abençoarmos, Ele mesmo vai abençoar, então comece por si. Comece por abençoar a sua própria vida. E diga a Deus, obrigado, Senhor, porque conforme tu prometeste, Senhor, que tu mesmo abençoarias aqueles que eu abençoasse. Então eu abençoo a minha vida.
porque eu sei que tu vais fazê-lo. Eu abençoo a vida dos meus filhos. Eu abençoo a vida de todos aqueles que fazem parte da minha casa. E te dou graças, Senhor, porque a tua aliança está sobre a minha casa. Conforme prometeste, Senhor, eu me salvei pela tua graça. Mas tu não me salvaste só a mim. Tu prometeste, e eu sei que tu cumpres, que toda a minha casa seria salva. Abençoo a sua casa. Todos os dias, quando você se levanta, abençoo a sua casa. Abençoo a sua família. Abençoo toda a sua descendência. Abençoo. E já agora abençoa as outras pessoas que não fazem parte da sua casa. Porque todos quantos nós abençoarmos, Deus vai cumprir e Deus vai abençoar essas vidas. Glória a Jesus. Quando tu entrares na terra que eu te prometi, quando tu entrares, ou quando decidires entrar nesta terra que eu tenho para ti, então tu tens que proclamar a bênção. Diga, eu tenho que proclamar a bênção de Deus sobre esta minha vida, sobre a minha casa. E tudo vai acontecer conforme Deus prometeu. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia! Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Deus é fiel, irmãos. Porque há poder nas nossas palavras. É por isso que nós temos que proclamar a bênção. Nós queremos viver essa vida cheia de bênção, vamos proclamá-la. Sabe qual é o problema? E vá lá que isto fica só entre nós. Ninguém mais está a ouvir-nos. É que nós aqui e agora, nós dizemos, é verdade. Todos dizemos, é verdade, pastor. Nós temos que proclamar a bênção. É uma realidade. A palavra de Deus declara que as nossas palavras são poderosas. Mas sabe qual é o problema mesmo? O problema é quando saímos desta porta para fora. Porque a partir do momento em que saímos desta porta para fora, nós começamos a ser testados. E em cada circunstância que nós vivemos, em cada encruzilhada da nossa vida, Deus vai continuar a escutar as nossas palavras. E quais são as nossas palavras? Quais são? Ai, pastor, é verdade. Nós temos mesmo de proclamar a bênção. Então proclama. Sabe o que falta para nós proclamarmos a bênção de Deus? O que falta é uma coisinha, uma palavra. Disciplina. Alô? Disciplina. É o que falta a todos nós, sem exceção. Nós precisamos disciplinar-nos para pôr em prática aquilo que nós aqui, todos, sem exceção, consideramos que é verdade. Nós aqui concordamos todos. Nós achamos que não há dúvida nenhuma. Nós temos mesmo que falar. Nós temos mesmo que proclamar a bênção. Nós temos que confessar a palavra a cada dia. É verdade, pastor, temos que o fazer. Temos, mas não o fazemos.
Eu não estou a falar negativo, eu agora estou simplesmente a constatar factos. E sabe porque é que eu posso dizê-lo? Porque eu tenho espelhos em casa. O ser humano é assim. Nós, quando estamos envolvidos, quando estamos juntos, quando estamos nesta atmosfera, na presença de Deus, é tudo tão simples, tão fácil. E nós concordamos facilmente. E nós pensamos assim, realmente, porque é que nós não fazemos? Porque é verdade. Todos reconhecemos que tem que ser feito. E se nós o fizéssemos, a nossa vida seria radicalmente diferente. Alô? A sua vida seria diferente. Todos concordamos com isso. Porque graças a Deus, não é? Ele deu-nos inteligência. Ele deu-nos sabedoria. Nós sabemos que é verdade. Mas temos que criar disciplina na nossa vida. Disciplina. E o que é que a disciplina faz? A disciplina cria hábitos. Hábitos de vida. A disciplina leva-nos a sermos constantemente constantes. Amém? Diga comigo, constantemente constantes. Não é dizermos aqui que achamos que sim, que temos que fazer, mas depois chegamos a casa e não fazemos. Porque tantas outras coisas se metem à frente. É ou não é? Quantas vezes você saiu daqui com a convicção de que, não, desta vez tem mesmo que ser Senhor. Eu vou começar a separar um tempo para ter comunhão contigo. Eu vou separar um tempo para ter comunhão com a tua palavra. Garantidamente, agora é que é. Agora é que é. Pensamos nós. Dizemos nós, agora é que é. Eu pergunto, quantos de nós chegamos a casa e tudo fica como de antes? Alguém tem coragem de responder? Diga comigo, disciplina. É necessário disciplina para todos nós. Porque se nós criarmos esse hábito de disciplinarmos a nossa vida para fazermos coisas que nós sabemos que têm que ser feitas, sabendo que se nós fizermos, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então tem que ser feito. Tem que ser feito. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus. Não tenha vergonha. Deus conhece-nos muito bem. Deus sabe as nossas fraquezas. Deus sabe que num momento nós estamos empolgados, cheios de vontade de fazer coisas, 1001 coisas, e no momento seguinte, de repente, parece que caímos num abismo. Parece que a vontade desapareceu no ápice. Isto já aconteceu com alguém aqui? Nem levantam o braço. Nem o braço. Meus queridos irmãos, temos que mudar. Vocês estão a escutar-me? Eu não estou a fazer crítica a ninguém. Como eu vos disse, eu tenho espelhos em casa. Isto acontece com todo o ser humano, sem exceção. Há uns mais que outros, claro que sim, sabemos que é assim. Mas uma coisa é certa, temos que mudar. Temos que mudar. Se nós queremos mesmo usufruir dessa vida que Deus tem para nós, e é uma vida maravilhosa, irmãos, porque aquilo que Deus promete é maravilhoso.
Se nós queremos mesmo ter essa vida, vamos mudar aquilo que tem que ser mudado. Amém? Vamos fazer, como diria o outro cantor, aquilo que nunca foi feito. Porque nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Vamos habituar-nos, irmãos. Vamos ganhar essa disciplina de todos os dias proclamarmos a bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Vamos proclamar a bênção. Alguns queixam-se, o meu casamento, pastor, é que anda assim um bocadinho. É como as varas ao vento. Deixe-me que lhe diga, ainda bem que é como as varas ao vento. Porque as varas não quebram. Alô? Abana, mas não quebra. Mas sabe uma coisa? Tudo tem solução. Tudo está nas tuas mãos. Começa a proclamar a bênção de Deus sobre o teu casamento. Começa a proclamar a bênção de Deus sobre essa situação na tua vida que tem estado menos bem. Começa a proclamar com convicção, todos os dias, logo de manhã, em vez de gastares o teu tempo com outras coisas, primeiro que tudo, busca o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, o resto te será acrescentado. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, o que Ele promete, Ele vai fazer. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. O grupo já está aqui, ainda não? Está o líder do grupo. Glória a Jesus. Em Eclesiastes capítulo 13, eu estou mesmo a acabar. Eclesiastes, vamos lá. Eclesiastes capítulo 3. Versículo 1. O que é que a palavra de Deus diz, irmãos? Leia comigo bem alto. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Alguns são capazes de dizer assim: pastor, mas eu já experimentei, eu já tentei, mas não resultou. Sabe porque é que não resultou? Porque ainda não tinha chegado o tempo. Porque Deus nunca falha, irmãos. Ele não falha. Se nós cumprirmos a nossa parte, no tempo determinado por Deus, tudo vai acontecer conforme Deus prometeu. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado. E Hebreus capítulo 10. Versículo 35. Hebreus 10, 35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Diga aí à pessoa mais próxima de si: estás a ouvir? Precisas de paciência. Precisas de paciência para que,
depois de haver desfeito a vontade de Deus. Diga aí para a pessoa do lado outra vez, olha, mas temos que fazer a vontade de Deus. Quer dizer que temos que viver em obediência à sua palavra. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, então possais alcançar a promessa. Irmãos, tudo tem o seu tempo determinado, sim, mas precisamos de paciência para esperar em Deus por esse tempo determinado. E porquê? Porque ainda um pouquinho de tempo. Leia comigo, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo. Aqueles que estão a dizer, isto é para vocês. Os outros já desistiram. Se não desistiram, têm que falar alto. Digam comigo, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Diga para mim, pastor, o que há de vir, virá. Eu não vou desistir, enquanto não tiver nas minhas mãos aquilo que Deus me prometeu. Amém? Glória a Jesus. Fique de pé. Glória a Jesus. Uma nova vida espera por nós, irmãos. Há alguns que estão aqui já há 20, 30, 40 anos que esperam por essa nova vida. Porque entregaram a vida a Jesus, já lá vai tempo. Outros estão há meia dúzia de anos à espera. Outros, se calhar, há poucas semanas ou dias. Não importa. Mas uma coisa é certa, esta nova vida que Deus prometeu, ela vai chegar até si. Nós vamos usufruir. Tudo tem um tempo determinado, mas o que há de vir, virá. Aleluia. Obrigado, Pai querido. Te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos, Senhor, que ela não voltará para Ti vazia, Senhor. Tudo aquilo que Tu prometeste, nós acreditamos de todo o nosso coração. E se Tu prometeste, Tu vais cumprir. Tu vais cumprir, Senhor. Todas as Tuas promessas têm o Teu sim e o Teu amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Vem a caminho. Vem a caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender quão importante é, Senhor, a disciplina na nossa vida, Pai. Querido Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a implementar essa disciplina nas nossas vidas, para que possamos proclamar bênção a cada dia. Bênção. Nós proclamamos bênção sobre as nossas vidas, proclamamos bênção sobre as nossas casas, proclamamos bênção sobre a nossa descendência, proclamamos bênção no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigado, Pai querido. A minha vida será deleitosa na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha salvação, pela salvação de toda a minha casa. Obrigado, Senhor, pela salvação de todos estes irmãos e das suas casas, Senhor. Obrigado, Pai, por todos aqueles que ainda serão alcançados pela Tua graça. Obrigado, Pai. Quando chegar aquele dia, Senhor, que Tu já tens determinado, todos iremos contigo. Todos nós iremos contigo, Senhor. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu favor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado porque Tu nos perdoas todos os dias. Nós falhamos tanto, Senhor. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor. Te damos a Ti e a mais ninguém, Senhor.
a honra e a glória. Tu és o único digno de receber. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o único que está sentado no trono da nossa vida. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Jesus. Obrigado, querido Espírito Santo. Continua a ajudar-nos, Senhor. Continua a ajudar-nos, Senhor. Dá-nos a mão e leva-nos por esse caminho de vitória que Tu tens para nós. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.